Olá, pessoal. Tudo bem por aí? Então, vou dar umas informaçõezinhas sobre o Egito, sobre a nossa viagem, como vai ser, os voos, horários, enfim, tudo para que a gente possa ter uma viagem o mais tranquila possível. Claro, a gente não consegue antever tudo, né? Ou seja, a gente não consegue prever tudo que vai acontecer, mas, enfim, algumas informações que acredito que vai deixar todos mais seguros para que a gente possa aproveitar o máximo possível, tá bom? Então, vamos lá. Bem, o Egito dispensa apresentações, mas assim, só para a gente entrar um pouquinho no contexto, é o berço de uma das grandes civilizações, uma das mais antigas e avançadas da humanidade, que guarda ainda hoje o fascínio de uma cultura repleta de mistérios, que influenciou e ainda hoje influencia a humanidade, né? E esse foi um roteiro montado sob medida para que a gente possa aproveitar o melhor desse incrível país. Aqui alguns dos templos que a gente vai visitar. E há mais de 2000 anos, o historiador grego Heródoto falou: quem não viu o Egito, não viu o mundo. Com toda razão, é um país surpreendente que merece ser vivido pelo menos uma vez na vida. Então, essa é a nossa proposta, que a gente possa realmente viver com toda a intensidade esses dias, esse incrível país. Então, vamos lá, vamos preparar a nossa viagem. Documento que é válido, que a gente precisa para viajar, é o passaporte. Acho que a maioria já me passou a cópia, quem não passou, por favor, passe. Então, a cópia, para a gente ficar com ela. Mas, para viajar, precisa do passaporte válido, um visto que a gente vai tirar na chegada, a gente já vai passar antes para eles os documentos, para que eles já agilizem o processo. Então, um visto na chegada do país, teste PCR, seguro quarentena, vacina de febre amarela e a vacina Covid. Isso, gente, pode até que ser que mude alguma coisa até a data da viagem, mas assim, passaporte, vacina de febre amarela, que aí a gente precisa do certificado internacional, eu passei para vocês já por escrito, caso alguém tenha alguma dificuldade, entre em contato com a gente, e a vacina Covid, isso com certeza não muda, tá? E o seguro quarentena, pelo que eu estou vendo, também não. A previsão meteorológica para o período é inverno, mas seria a mínima de 7, máxima de 26, ou seja, é uma viagem que a gente vai ter que levar casaco e também biquíni, né? Mas, pelo que eu tenho visto, acompanhado, a média nos 10, 11 graus à noite, e durante o dia 20, 22, 24 graus. Então, a gente pode sair daqui com uma mala despachada de até 23 quilos e uma mala pequena, uma bolsa de mão. Eu recomendo que essa bolsa de mão seja uma mala pequena com rodinhas, porque a gente vai ter uma conexão longa, né, para o voo antes de chegar no Cairo, e então é interessante, e a gente acaba andando, sobe e desce no aeroporto, enfim, então é interessante que seja uma mala com rodinha que vai ser mais confortável. Lembrando que essa mala, naquele jogo de malas, tem que ser a pequena, porque ela tem que caber dentro do compartimento interno, dentro da aeronave. Então, assim, para ajudar, fazer uma lista do que é necessário, vamos pensar numa mala leve, resistente, expansível, que seja fácil de carregar, etiquetas dentro e fora, vocês coloquem já a etiqueta dentro, que a de fora a gente vai entregar no aeroporto. Nunca despachar objetos de valor, é interessante o cadeado, ele não garante, mas ajuda, né? Então, sempre uma mala com cadeado. Kits de higiene para viagem, o ideal é que sejam pequenas embalagens. Adaptador de tomada, lá eles usam normalmente aquela de 2 pinos. Uma bolsa a mais, a gente nunca sabe se vai fazer umas comprinhas a mais, então é interessante estar levando. Roupas e calçados confortáveis. Gente, roupa do dia a dia, não tem evento formais. Pode ser até que a gente tenha alguma atividade, alguma coisa noturna, mas é a roupa que a gente vai usar no dia seguinte, que vai usar à noite. Nunca levar calçados novos. Por uma viagem dessa, a gente anda muito. Tem dia nos templos que a gente anda aí brincando 18, 20 mil passos. E a gente sempre fala assim, antes eu achava que era só mulher que se preocupava com isso, mas eu vejo que os homens também. Então, dá uma olhadinha nos looks possíveis, né? Ou seja, tal blusa eu vou usar com tal calça, combina com tal coisa. Normalmente, a gente pensa em uma peça de parte de baixo para 2, 3 partes de cima. Então, uma calça, eu vou usar ela com 2 ou 3 blusas. Essa é a média, mas aí é cada um que sabe. Roupas que possam ser adaptadas ao frio ou calor. Então, assim, a gente vai sair de manhã, talvez aí 11, 12 graus, durante o dia vai para 22, 23, e à noite vai diminuir de novo. Então,
roupa cebola, né? Que a gente possa tirar e fique confortável. Eu gosto sempre, numa viagem dessa, de levar segunda pele, aí cada um que sabe. Então, por exemplo, as camisetas de manga comprida, justinhas, às vezes até uma segunda pele para a parte de baixo também, porque se esfriou, coloca, é fácil para lavar, né? Dá para lavar depois na pia do hotel, se precisar usar mais vezes, e não ocupa tanto volume. Né? Um casaco mais quentinho é interessante levar, porque se a gente pensar em 10, 11 graus à noite esfria, e também uma roupa de banho, porque a gente vai para Sharm el-Sheikh, às vezes até tem um tempo, no hotel é difícil, né? Mas Sharm el-Sheikh a gente vai ter um dia inteiro num resort, beira-mar, Mar Vermelho, e lá a probabilidade de entrar na água é grande. Então é bom estar levando aí roupa de banho também. Para viajar com pouca bagagem, tentar combinar usar cada peça com pelo menos outras duas. Não se preocupe em repetir, gente, é só a gente, é o grupo, né? Então, não importa se não combinar, o importante é praticidade e menos peças, porque senão a gente chega no quarto, quinto dia de viagem, a gente quer jogar a mala fora. E a nossa viagem é uma viagem longa, então vai exigir mais roupas, vai exigir mais peças, então é interessante que a gente leve peças coringas que possa usar 2, 3 vezes, reaproveitar, enfim. A gente dá uma sugestão sempre de colocar as peças numa mesa ou na cama, sei lá, antes de colocar na mala, dar uma olhada se está tudo e depois colocar, porque é um tal de coloquei, será que eu pus, será que não, esqueci, e achei que pus e não pus, então o ideal é colocar tudo antes e colocar de uma vez só na mala. A gente sugere os itens ensacados, porque fica mais prático até para o dia a dia. Então, um saquinho só com blusas, outro saquinho só com calças, outro saquinho com roupa de banho, lingerie, meias, os saquinhos de calçados. Então, fica mais fácil até para o dia a dia. E aí, depois a gente vai organizando as roupas sujas ou que não vai usar mais, e acaba ficando mais fácil para a gente não perder tanto tempo com mala. Higiene pessoal, o ideal é sempre levar itens menores. E na mala de mão, gente, é uma mala pequena que vai naquele compartimento interno em cima dos bancos. É interessante levar uma muda de roupa, porque a gente, infelizmente, mala extraviada pode acontecer, então ela normalmente chega depois no próximo voo, mas aí para a gente chegar e ter pelo menos uma muda para trocar, então é interessante levar uma muda de roupa. Nós vamos ter uma conexão longa nesses voos, tanto na ida quanto na volta, já vou falar mais para frente. Então é interessante levar um livro, não sei, algum entretenimento, máscara de dormir, meia, chiclete, tampões de ouvido, o que cada um sente que pode ser bom para usar durante o voo e no tempo de conexão. E proibido nessa bolsa de mão, objetos cortantes, líquido, gel, creme com mais de 100 ml, aerosol ou spray. Então, lixa de unha pontuda, cortador de unha, alicatinho, nada disso e nada de creme, spray ou gel que tenha mais que 100 ml. Então, observar isso, porque isso não pode ir na bolsa de mão. Gente, medicamento. É interessante, a gente está indo para um país diferente, com um clima diferente, com tempero diferente, água diferente, tudo. Então, cada um sabe onde pode dar algum perrengue. Então, aqueles remedinhos básicos, dor de barriga, prisão de ventre, diarreia, é interessante que cada um tenha. Remédio de dor de cabeça, dor muscular, né? Então, relaxante muscular, antialérgico, enjoo, tudo isso é interessante a gente ter um ou outro ali, aqueles que vocês já estão acostumados a tomar e não esquecer, levar isso. E se alguém usa remédio controlado, remédios diários, de uso diário, não esqueça de deixar sempre na bolsa de mão, né? Para caso de bolsa extraviada, então leve, principalmente o remédio diário, aquele que você tem que tomar, leva na bolsa de mão. Caso usem remédio de tarja preta, nunca me pediram, tá? Mas a regra diz que tem que levar receita. Mas, acho que não é o caso, mas em todo caso é interessante vocês saberem a regra. Pessoal, dia a dia, roupas e calçados confortáveis, por mais que seja frio ou calor, é o tênis, é a sandália confortável. Sandália, eu acho que sinto um pouco de frio, é só quem for muito calorento. Ou bota aquelas botas de caminhada, tênis de caminhada, porque anda e anda muito, tá? Não vou dizer que não, porque a gente anda muito. Então tem que ser o calçado mais confortável, aquele batido, de preferência que não seja rasteirinha. A nossa maior preocupação é o calçado. Uma mochila leve, o ideal é que vocês tenham sempre as mãos livres, porque vai andar, às vezes não conhece o terreno, pode, né, para ter sempre a mão livre para ajudar. Óculos escuros, chapéu ou boné,
Isso daqui, na verdade, não precisa levar daqui, pode pegar no café da manhã, enfim, às vezes algum mercado, mas é interessante nessa bolsa do dia a dia ter sempre uma barrinha de cereais, um fruto seco, uma bolachinha, um snack, alguma coisa, porque a gente nunca sabe, a gente sabe o horário que vai tomar café da manhã, mas a gente nunca sabe o horário que vai almoçar. Então, às vezes pode dar um atraso, então é interessante a gente ter sempre alguma coisinha para picar aí entre o café e o almoço. Bora viajar, gente? Então, vamos lá. Isso aqui, só estou lançando uma ideia, se vocês acharem interessante, a gente ajuda a combinar isso, mas nós somos 9 pessoas saindo daqui. Então, tem a Fátima e o Luiz, que estão de São Roque, a prima que está do interior, mas que talvez venha para Carapicuíba, temos a Cris em Carapicuíba, temos também a Marilisa Barueri, né? Enfim, todos ali da região, e tem mais 3 aqui de Osasco. Jaguaribe, Campesina e Vila Yara. Conforme for, a gente pode organizar, então, de repente, 3 pessoas em cada Uber. Eu até vou ver direitinho o preço, se quiserem, ou se vocês têm alguém conhecido, mas, de repente, pode organizar assim, talvez facilite para todos, para ir para o aeroporto. Gente, protocolo Covid, uso de máscara obrigatório nos aeroportos durante o voo o tempo todo, tá? O que eles recomendam é aquela máscara tradicional, aliás, a N95 e a KN95, porém sem válvula, não pode ser máscara com válvula. As artesanais que tenham pelo menos 2 camadas, as cirúrgicas descartáveis, ok. Não pode ser usado máscara com válvula, lenço ou bandana de tecido, protetores bucais plásticos. Tem sempre que ser as máscaras tradicionais. Máscara o tempo todo a gente vai ter que usar. Podem levar o seu álcool gel ou líquido até 100 ml na bolsa de mão. Pessoal, é o seguinte, antes os nossos voos principais para o Egito, as conexões nunca foram muito boas, mas nós fazíamos sempre voos via Europa, e sempre teve 8, 10, 12 horas de conexão. Só que normalmente era durante o dia, e a gente saía do aeroporto, aproveitava para fazer um tour pela cidade, voltava para embarcar e chegava no Cairo na madrugada, era sempre dia perdido, era bem complicado. Dessa vez agora, nós vamos via Dubai, então via Oriente, que a aeronave é maravilhosa, o voo é super bom, porém as conexões, é uma conexão dentro do previsto, tranquila, ou seja, entre aspas, né, porque é uma conexão de 8 horas, porém ela vai ser à noite e a gente não vai poder sair do aeroporto, por questão de segurança, devido ao protocolo Covid, a gente não vai sair do aeroporto de Dubai. Então, a gente vai ficar 8 horas e à noite. Eu até tentei ver a possibilidade, eles têm hotel dentro do aeroporto, tudo, mas assim, absurdamente caro, tipo, estão cobrando $150 uma diária. Tem umas cápsulas para vocês para dormir, mas para ter uma ideia, eles estão cobrando na faixa de $35 por 2 horas. Eu ainda estou tentando ver se a gente consegue descobrir alguma coisa, mas eu estou achando que a gente vai acabar ficando num banco. Eu vi uma sala VIP, eles estão cobrando $150, uma sala VIP, não é nem hospedagem. Então, acho que o lance vai ser a gente se ajeitar lá pelo aeroporto, ele é aberto, a maioria das coisas fica aberto 24 horas, e arrumar um banquinho e ficar por lá, e enfim, e passar essas 8 horas assim. Então, por isso que eu falei nessa bolsa de mão, pensando nessa nossa conexão. Então, o que vai precisar? De repente, umas meias mais grossas para ficar andando por lá, para não ficar o tempo todo com calçado, né, para poder tirar, ficar um pouco mais relaxado, enfim, cada um que vai saber como vai poder passar esse tempo no aeroporto. Lembrando que a gente tem esse tempo na ida e na volta, tá? Então, nosso voo é Guarulhos, Dubai, no dia 13 de fevereiro, a 1h25, chegando no horário local às 22h35. Nosso voo para Dubai são 13 horas e 50 minutos, mais ou menos. Nós vamos ter que comparecer no aeroporto no dia 12 de fevereiro, ou seja, na véspera à noite. Então, nós vamos ter que ir para o aeroporto no dia 12 à noite. Aí, no dia seguinte, ele sai às 8 da manhã, chegando no Cairo às 10h25. E a volta vai ser a mesma situação. A vantagem aqui é que, com isso, a gente ficou com um horário no Cairo maior. Então, a gente acaba tendo mais tempo disponível no Cairo. Então, a gente, chegada prevista às 10h25, nós temos os procedimentos de entrada, visto, traslado ao hotel, a gente vai acabar chegando no hotel talvez 1, 2 horas da tarde. E a gente tem esse restante dessa tarde livre e vamos ficar 3 noites no mesmo hotel. Nós temos um voo de Cairo, aí depois de 3 noites a gente vai para
para pegar o cruzeiro, mas a gente vai antes fazer um voo. Então, a gente vai ter um voo de Cairo para Assuã, a gente passa uma noite em Assuã, e aí depois entra no cruzeiro, 3 noites no barco. A gente está ficando essa noite em Assuã porque a gente vai incluir aquela visita a Abu Simbel, que é um dos grandes templos do Egito, que além da história dele super interessante, tem o fato dele ter sido totalmente... Ele ia ficar submerso quando teve a represa de Assuã, e aí eles mudaram todo o templo, grandes blocos, imagina, simplesmente trasladaram esse templo 60, 70 metros acima. Então, ele é como eu posso dizer, uma joia, tanto da arquitetura antiga como da arquitetura moderna, digamos, por essa transferência do tempo. E é um programa bem legal, não é todo mundo que visita no Cairo, é um programa assim, mais caro, mais diferenciado, mas a gente incluiu. Então, a gente vai visitá-lo nessa noite que a gente fica em Assuã. Só que tem um detalhe. Lá no Egito existe toda uma questão de segurança, então tem vários programas que a gente vai ter que fazer em comboio. E isso, gente, é super tranquilo e é segurança para nós mesmos, e até por questão de temperatura e tudo mais, eles têm uns horários bem diferentes do nosso. Então vai ser comum a gente sair às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 5 da manhã para fazer alguma visita, para fazer algum voo, ou até para visitar o caso de Abu Simbel. Então é super normal, a gente tem que estar aí muito disponível para esses horários diferenciados que tem no Egito, tá? Então, é só para a gente já se preparar. De toda forma, a gente vai ter tempo depois para descansar, durante o dia, enfim, a gente vai tentar organizar da melhor forma possível. Então, depois de uma noite em Assuã, a gente tem 3 noites no cruzeiro, aí é pensão completa, e a gente fica hospedado e vai navegando, e aí conforme vai parando nos portos, a gente vai fazendo as visitas. A grande riqueza do Egito, na verdade, está nesse cruzeiro que a gente vai visitar aí. Aí, depois do retorno, a gente faz Luxor Cairo, então outro trecho aéreo, uma noite, e aí a gente faz um rodoviário Cairo para Monte Sinai, que são 440 quilômetros. A gente leva aí boa parte do dia, vai chegar lá no fim do dia, porque a gente também desce em comboio, então tem os horários certos para a gente descer. Ali a gente vai ficar hospedado na base do Monte Sinai, no mosteiro que tem lá. É uma hospedagem muito simples, ela é um mosteiro religioso, um mosteiro ortodoxo, que é super difícil até ficar hospedado lá, porque assim, lá tudo é muito simples, e a hotelaria é bem fraca, é muito ruim, então eu ainda prefiro ficar no mosteiro, e até é mais fácil para quem queira subir o Monte Sinai. Gente, o Monte Sinai são 7 quilômetros para subir e 7 quilômetros para descer. Leva total umas 7, 8 horas de caminhada. É uma experiência super, super diferente, mas não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que está preparado. Eu fui há 2018 eu subi, e foi uma das experiências mais interessantes que eu tive na vida. A gente sobe na madrugada, sobe com um guia beduíno, e não é uma subida fácil, porque tem muitas pedras, tem hora que, pouquinho, mas 1 ou 2 momentos a gente meio que vai de 4 para poder subir ali, porque as pedras dão um pouquinho de instabilidade, mas é muito, muito interessante. Então, assim, para quem estiver disposto, para quem quiser, vai ter um guia beduíno para poder fazer essa subida. Eu, dessa vez, não vou, mas todos os grupos sempre tem algumas pessoas que querem, aí é coisa da gente ir lá, dar uma olhadinha, quero subir ou não. Para quem for subir, vai subir de madrugada, então vai subir por volta de 1h30 da manhã, e aí desce na hora do café, mais ou menos. Sobe, lá em cima não tem nada, tem uma pequena capela, e na verdade sobe para ver o nascer do sol. E aí você tem uma vista 360 graus, realmente é muito, muito bonito. Então, para quem quiser, vai preparado para isso. Aí sim, vai estar muito frio nesse dia, vai ter que ir com tudo que tiver de roupa de frio, pashmina, casaco, se tiver uma touquinha, porque aí esfria muito. Então, para quem quiser, já vai preparado para subir o Monte Sinai, já tem que ir preparado para isso. Aí, descendo, a gente faz uma visita no mosteiro e vamos para Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh aí já é verão, a gente já vai estar no Mar Vermelho, vamos ficar num resort legal de praia, e aí a gente tem 2 noites lá e tem um dia inteiro livre, justamente aí para dar uma baixada de bola, uma descansada desses outros dias que foram bem intensos. De Sharm el-Sheikh, a gente voltaria para o Cairo, rodoviário,
e para dormir uma noite e fazer Alexandria um full day, ou seja, um bate-volta, que são, do Cairo a Alexandria, são 230 quilômetros mais ou menos. Mas a gente mudou um pouquinho o programa e a gente vai fazer Sharm el-Sheikh, Alexandria. Na verdade, vai fazer Sharm Cairo aéreo, então a gente incluiu mais um trecho aéreo, né? Ou seja, não muda em nada o preço, mas incluímos mais um trecho aéreo para ficar mais confortável, para a gente ganhar um pouco de tempo. E aí de Cairo a gente vai para Alexandria rodoviário. E aí dorme em Alexandria, visita Alexandria e volta no dia seguinte para o Cairo. E aí temos mais uma noite no Cairo e voltamos para o Brasil, tá? Então esse é o nosso programa. A gente tem, então, todos esses aéreos, a gente tem meia pensão no programa normal, a gente tem pensão completa no cruzeiro, mas a gente, agora, devido aos horários, agora que definiu certinho, a gente consegue, se for o caso, ter alguns opcionais lá. Então, a gente listou alguns aqui para vocês já terem uma noção de preço e já se prepararem se quiserem ou não. Então, para ter uma ideia, luz e som nas pirâmides, na faixa aí de $55, o Cairo Noturno 50, Dança do Ventre e tal. Dois programas que eu acho, na verdade tem mais um que não está incluso aqui, mas eu vou passar depois para vocês por escrito, mas 3 programas que eu acho imperdível. Um é o Saqqara, que é bem próximo do Cairo, que é onde foram as últimas descobertas, onde tem aquelas pirâmides escalonadas. Acho que vale muito a pena incluir no programa, acho que imperdível. Outro é esse Povoado Núbio. Aqui está com camelo na faixa de 60, se for sem andar de camelo, acho que vai ser uns 50, não sei, é coisa de ver direitinho. Isso aqui eu estou dando uma média, tá, gente? Pode ser que chegue lá, seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para vocês terem uma noção. Povoado Núbio, a gente tem que pegar um barco para ir para lá, e é um povo que, a gente pode dizer, eles vivem com os costumes, religião, daquele povo de quase 2.000 anos atrás. Então, assim, é muito interessante, umas casas coloridas, tem um artesanato diferenciado, a gente vai visitar uma casa, tomar um chá com eles, então, assim, é um passeio bem interessante do Povoado Núbio. E também tem o passeio de balão em Luxor, que sai também na madrugada, a gente vê o nascer do sol do balão e é impressionante. Então, assim, para vocês terem uma noção de possíveis opcionais. Me perguntam sempre, quanto que a gente leva, quanto que vai gastar? Isso aqui, gente, foi uma média de gastos com relação aos últimos grupos, tá? Isso contando refeição que não está inclusa, que ela custa entre 15 e 25 dólares por pessoa, 15 e 20 mais ou menos, e as gorjetas. Gente, gorjetas, isso é um assunto muito sério e bem complicado para a gente e tudo mais, mas assim, a gente, graças a Deus, sempre consegue resolver muito bem as coisas no Egito, consegue fluir muito bem. Vocês viram que agora a gente incluiu um trecho aéreo sem alterar valores, enfim, vocês vão ver questão de serviços e tudo mais, mas porque a gente sempre cumpre essa questão com relação às gorjetas. No Oriente Médio, faz parte da cultura. Por tudo a gente dá gorjeta, é para o restaurante, é para o maleteiro, é para o guia, é para o motorista, ou seja, a gente passa dando gorjeta o tempo todo. Então, para ficar mais fácil, a gente acabou fazendo, por exemplo, no barco a gente tem muita gorjeta, e assim, diferente dos cruzeiros no Brasil, que a gente já inclui no programa, lá fora não, lá fora a gente tem que pagar dia a dia essas gorjetas. Aliás, aqui no Brasil eles incluem, porque diz que é um dos únicos países que o pessoal é difícil para dar gorjeta, então, para não ter problema, eles incluem. Então, são taxas de serviços separadas. Então, para ficar mais fácil, a gente colocou aí, uma média de 10 dólares por pessoa dia por gorjeta. Aí vocês vão falar, Cássia, nós temos 13 noites, 15 dias, né? 150? Não, eu acredito que vai ficar aí na faixa de uns 120, 110, 120 dólares de gorjeta por pessoa. Pessoal, eu peço muito encarecidamente que observem isso, que deixem esse dinheiro separado, porque para ficar mais fácil para as coisas acontecerem como tem que acontecer. Para organizar essa logística aí, porque nem eu tenho onde vai fazer, ou quem vai pagar ou não, então o ideal é eu recolho esse valor, ou no meio, no começo da viagem, recolho esse valor por pessoa, e aí eu entrego na mão do guia e ele vai distribuir essas gorjetas da melhor forma e como tem que ser feito, tá? Então, foi uma média de 75 dólares por pessoa, dia, o gasto nas últimas viagens, inclusos os opcionais, a refeição, a gorjeta e tudo mais. E as compras, tá? Pessoal, é o seguinte, vocês lembram que quando nós fechamos esse programa já estava incluso o seguro, porém agora está sendo exigido um seguro quarentena. O que é esse seguro quarentena? Quando a gente voltar para o Brasil, a gente é obrigado a fazer um teste PCR para entrar no Brasil. E aí, se eu
der positivo, eu tenho que ficar lá mais 14 dias e tenho que pagar a hospedagem. Então, eles estão exigindo um seguro que cubra essa hospedagem. A gente tem duas opções, eu estou passando aqui para vocês, que ela tem opções com um valor maior, mas que seria um valor mínimo de $1.500 de ajuda para quarentena. Isso cobre total? Talvez não, mas ajuda e muito, tá? Então, é um seguro que eles estão exigindo para a gente sair do país agora. A gente viu o Euromax, que tem uma cobertura de $75 mil, que custa até 64 anos, $105, acima de 65, 158. Ou o Diamante, que tem uma cobertura de 45, que custa 79 até 64 anos, ou 119 acima de 65 anos. Pessoal, no mais, a gente tem essas mochilinhas aqui da Peregrinos, se alguém quiser, a gente vai estar levando e entregando no aeroporto, e é bom para o dia a dia, ou se quiser outra maior, mas enfim, se quiser, a gente está colocando essa mochilinha também. Então, eu acho que todas as informações foram aqui, a gente tem um checklist também para ajudar a mala, eu agora vou passar a parte escrita, para vocês lerem, mas eu acredito que aqui já vai ajudar bastante nessa questão toda de como vai ser a nossa logística, mala, documentos e tudo mais para a nossa viagem. No mais, eu quero dizer para vocês que foi tudo preparado com muito amor e carinho, todos os detalhes muito pensado, repensado, estamos fazendo o possível para que a viagem seja realmente especial, que seja o melhor possível e que realmente atenda às expectativas e necessidades de cada um. Eu falo que viajar num momento de pandemia é ainda mais aventura, né? Ou seja, a gente tem algumas coisas, alguns momentos diferenciados, mas a gente está tentando fazer o possível, aliás, fazendo o possível para que realmente vocês sintam, né? Nós todos, porque eu vou estar junto, mas que a gente sinta o mínimo e que possa aproveitar da melhor forma possível. Um beijo grande para todos e a gente vai se falando. Até!